Olá, sejam bem-vindos. Estou fixando o nome. Pronto, agora está fixado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Dani já chegou. Eu vou aceitar a participação dela, que hoje vai ser uma live bem legal também. Ela é uma pessoa incrível. Oba, chegou. Olá, tudo bem, Milena? Bom, seja bem-vinda. Que felicidade Obrigada. de conversar sobre esse tema que é tão importante. E eu queria pensar em alguém que pudesse dividir comigo, que eu sei que faz um trabalho bacana também, que eu estou acompanhando, aí me veio você. Fiquei bem feliz com o convite, obrigada. Também é um tema que é muito importante, assim, para mim, Uhum. principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo. Então, E eu vejo que a comunicação não violenta faz o seu coração bater bem, bem, bem forte. é E verdade. mais do que abraçar, né? Acolhe. Então, eu pensei em ti para a gente poder falar um pouquinho para o pessoal, né, que está realmente nesse momento aqui em Aracaju. Você pode se apresentar, sei que você não está em Aracaju, está um pouquinho longe, tá na terra. Você está onde? Em Floripa ou em Caxias? Estou em Floripa. Tô morando em Floripa. Floripa agora. Uhum. A terra da minha família, né, que a minha família mora em Floripa há muito tempo. Mas aqui em Aracaju, a gente já está há 5 semanas. 5 semanas que a gente está em quarentena. Desde o primeiro momento que foi anunciado que eu parei de ir para a universidade, né? Então eu voltei nas contas assim em 5 semanas. Então muita gente está bastante tempo assim, né? E como lidar Uhum. com o processo, como se acolher nesse processo, porque as nossas emoções ficam à flor da pele, né? Então, enfim, eu vou deixar você começar, mas pode se apresentar para o pessoal conhecer você um pouquinho. E aí a gente vai batendo um papo e o pessoal pode participar também, viu? Mandando aqui Uhum. comentários, enfim. Tá. Você só para checar, o som tá bom, a internet Tá, tá estável? tá, Tá, tá perfeito. bem. Bom, então meu nome é Daniele, né? Eu sou de formação, eu sou fonoaudióloga e no ano passado eu deixei a fonoaudiologia para me dedicar a esse trabalho, principalmente com adultos, né? Trabalho de desenvolvimento humano, de a gente estar juntos fazendo essa caminhada de autoconhecimento, de autoconsciência. E a CNV e a disciplina positiva, para mim, são, né, duas filosofias, eu vejo assim, é um jeito de vida, assim, né? Uma maneira da gente olhar para tudo que acontece na nossa vida e que acontece no mundo. Então, hoje eu me dedico a isso. Estou morando em Florianópolis agora, né? Não contei em semanas, mas no dia 16 de março iniciamos também, estamos em isolamento desde então. Eu acho que deve dar mais ou menos isso, né? Uhum, vejo por É. isso. E eu fiquei feliz, assim, de você me convidar, né, para a gente falar sobre esse tema, porque a gente vive num mundo que é muito ensinado para a gente o que, que a gente tem que fazer, o que, que é o certo, o que, que é o errado, né? E nesse momento que está tudo muito intenso para as pessoas, eu imagino que para todas as pessoas, que além da gente estar numa rotina totalmente diferente, quem tem filho está com os filhos em casa também diferente, né? Porque tem que dar conta, né, de tudo isso, e mais os filhos, e mais o emocional dos filhos. E a gente se cobra muito, né? A gente foi muito ensinado isso, a se cobrar, né? Ao ter que dar conta, muitas vezes. Então, me interessa essa conversa, porque eu acho que a gente está precisando tanto, né? Se cuidar. Até estava, Milena, reolhando algumas coisas que eu tenho, anotações, e eu encontrei uma frase do David Shindle, que é um treinador de comunicação não violenta que eu conheci no ano passado, que ele fala sobre o autocuidado mesmo, né? Sobre o autoacolhimento.
E eu gosto muito disso que ele traz, assim, me tocou e me tocou tanto que eu anotei naquele momento, né? Ele fala que amor é a capacidade de cuidar, de proteger e nutrir. Se você não está capaz de gerar esse tipo de energia para si mesmo, né, de cuidado, nutrição, você não consegue dedicar essa energia para os outros. E aí ele fala, o amor é uma prática. O amor é verdadeiramente uma prática. E aí esse amor nesse lugar de autocuidado, né? Como a gente cuida do outro se a gente não se cuida? Como a gente acolhe o outro naquilo que está sendo difícil e doloroso se a gente não faz isso com a gente mesmo, né? Uhum. E aí é um respirar fundo e uma conexão consigo. O que é cuidar para mim? Né? Na minha história de vida, o que representou cuidar para mim? Eu venho com um paciente falando que não foi cuidado, né, na infância ou algo assim. E eu fico curiosa, então eu pergunto, qual é a sua noção de cuidado para você acreditar que não foi? Então, alguma dimensão existe para a pessoa acreditar que ela não foi. Então, em algum momento, ela tomou contato com algum tipo de cuidado que a fez se sentir bem. Quem cuidou? Como? E essa conexão de olhar para si, de olhar para a própria história, de tentar se encontrar nesse processo e perceber o que tem em mim desse processo, o que é cuidar para mim, né? Para conseguir realmente eu pensar a partir da minha experiência e poder olhar para o outro, né? Esse é um conceito que não é decorado, é sentido, é vivido, é rememorado, né? Nossa, é exatamente isso, né? Se a gente chegou até aqui, a gente entrou em contato com isso, mas como a gente significou, de que jeito a gente interpretou isso, né? Sabe que teve um grupo, um dos grupos com pais, que a gente acaba estudando a parentalidade, de separar o que que é, é uma travadinha, né, eu acho. Voltou? Voltou, Tá. voltou. E para mim são duas coisas muito conectadas, né? Mas teve um momento que a gente estava fazendo uma vivência e essa pessoa se conectou de uma forma muito profunda, assim, com coisas da infância, é uma mãe, né? De ter sempre tido que dar conta de tudo desde criança. Porque a mãe dela tinha uma questão emocional importante. Então, foi uma criança que desde sempre, desde 5 anos, tinha que organizar a própria comida, tinha que ir resolvendo muita coisa, né? E o quanto esse tipo de experiência impacta, né? Então, era uma pessoa que daí ela foi se dando conta do quanto ela pegava coisas demais, do quanto ela se sobrecarregava, do quanto ela queria que o filho dela tivesse muito mais autonomia do que ele poderia ter, sabe? O quanto a gente muitas vezes reproduz coisas que a gente viveu, ou coisas que a gente interpretou, né? Daquilo que a gente viveu e se machuca, né? Entra nesse lugar de cobrança do tenho que fazer assim. Isso é o certo, né? Se eu não tô fazendo isso, eu sou incompetente, eu não tô dando conta. Uhum. E ver o peso cultural, que é especial se a gente for pensar para a mulher. A gente tem um peso cultural um pouquinho profundo nesse sentido do cuidado. Historicamente, a nossa identidade foi vinculada à ideia de cuidar. Cuidar da casa, cuidar da família, cuidar, e isso foi tomando uma dimensão a ponto que a gente precisa cuidar de tudo sempre, mas e a gente? E não se cuidar. Uhum. A gente fica nesse processo do cuidado. O que eu gosto? Então, quando até na CNV a gente vai pensar no pedido, né? Na comunicação não violenta. Eu queria que você cuidasse de mim. Não, mas como? Primeiro pensa você, o que você gostaria de verdade?
né? Então, eu acho que esse processo reflexivo ele é fundamental para a gente conseguir cuidar de si, para a gente conseguir se acolher e pensar: quem está me cobrando? É uma cultura, é uma sociedade, são aquelas vozezinhas que eu ouvi desde a infância, é o que eu vi, o que eu projetei, que é o papel de uma mulher fazer, ou o papel de um homem fazer, e aí eu não paro para pensar se me faz bem, Uhum. né? É, faz muito sentido isso, né? Para mim, sim. Então, desde pequeno tem várias coisas que a gente vai, talvez partes nossas que vão sendo cortadas, né? Porque não é visto como algo correto, que isso não poderia ser, né? Desde criança, se a gente for pensar, né? Então são como se fosse assim, a gente nasce com uma essência e algumas partes nossas são cortadas, são desestimuladas. Então, por exemplo, um menino que chora muito, que é muito emotivo, né? Talvez ele escute que chorar é coisa de menina, que isso que ele está fazendo enfraquece ele. Então, essa mensagem pode estar entrando e ele decide, de alguma maneira, cortar partes, esconder partes dele, né? Uhum, E algumas partes que talvez nem fosse tão forte da essência dessa pessoa, que são hiperdesenvolvidas. Então, como você é inteligente, né? Muito disso acontece a partir de elogio e crítica e de punição e recompensa, né? uhum, Então, partes minhas que eu recebo muita punição por expressar, né? Ou que eu recebo muita crítica e eu decido que isso não é adequado, porque toda criança, toda pessoa, todo ser humano quer pertencer, quer ser uhum, importante, né? E aí, a partir disso, vai tomando essas decisões, né? De cortar algumas partes, de esconder coisas que para ele são importantes, para ele ou para ela são importantes, ou que seriam naturais, e super desenvolver outras partes, para agradar os outros, para ser uhum, reconhecido, para fazer parte, para pertencer, né? E aí o quanto isso pega, porque de repente as pessoas se veem, a gente se vê, as pessoas se veem distantes daquilo que elas são, desconectadas da sua essência, desconectadas daquilo que é mais importante, né? E eu gosto muito que a comunicação não violenta nos ajuda a, a nos conectarmos com isso de novo, a uhum. partir daquilo que a gente sente e daquilo que a gente precisa. Eu sei que você também traz esse tema bastante, mas eu não sei se quem está vendo a gente está familiarizado, né? E eu vejo que às vezes tem uma confusão disso, das necessidades, né? Como se fossem buracos. Ah, mas tá, eu tenho que ficar cuidando das tuas necessidades, então eu vou ter que eternamente ser uma pessoa que cuida das necessidades dos outros, né? E não, as necessidades, elas são a energia que nos conecta com a vida, né? Aquilo que mais importa. E todos temos as mesmas necessidades. Claro que às vezes, numa determinada situação, talvez para mim algumas coisas estão mais pulsando naquele momento. Mas todos nós temos necessidade de cuidado, por exemplo, de respeito, de acolhimento, de pertencimento, né? Todos nós precisamos de conexão, de afeto, né? De toque, em algum nível. Então, quando a gente entende as necessidades a partir desse conceito de que é uma energia vital, né? Algo que a gente quer muito, precisa muito experimentar, e pode olhar para essas coisas que a gente sente, tanto as partes nossas que foram cortadas, né? Porque essas noções de eu tenho que dar conta nesse momento, nossa, eu sou uma péssima mãe, porque eu quero trabalhar, mas os meus filhos estão em casa e eu quero fazer as coisas para eles não ficarem também aborrecidos e entediados, e eu também quero cuidar da casa, minha casa está um caos, e aí a gente começa a pensar, né? E a se cobrar. Eu sou uma péssima mãe, eu não tô dando conta. Ai, mas eu não consigo trabalhar, eu tô tão ineficiente, né? A minha casa tá um caos.
e o quanto a gente começa a sofrer. E aí a gente quer ficar informado do que está acontecendo, né? E aí às vezes se vê inundado por um monte de sentimentos que são desconfortáveis, né? De culpa, de dor mesmo. Então acho que esse momento é um momento para a gente se conectar. E o convite da CNV é justamente esse, que a gente possa se perceber o nosso corpo. Perceber o que a gente está sentindo no corpo, que sentimentos que estão vivos, mas o que está, né? Ai, meu pescoço está duro, meu ombro, estou tenso, estou sentindo muita dor de estômago, estou sentindo angústia. E ficar um pouquinho com isso, prestando atenção. O que será que o meu corpo está me contando? Né? Do que agora eu estou precisando mais? Né? Eu estou precisando ficar um pouco mais quietinha, eu estou precisando de toque, de conexão, estou precisando ficar com as crianças. Às vezes a gente está muito irritado e as crianças sentem isso, né, Milena? Eles são esponjinhas, então eles também ficam mais ansiosos com isso. Então, às vezes pedir ajuda, olha, agora eu não estou muito legal, né? Ao invés de ficar descontando em todo mundo, fazer esse pedido claro, eu não estou muito bem. Eu estou precisando de ficar um pouquinho quietinha, ao invés de falar, gente, vocês não param de gritar, vocês não param de agitar, eu não quero que vocês façam isso, fiquem quietos. É diferente, né? E tudo bem se em algum momento a gente fizer isso, mas que a gente possa se reconectar e perceber que é a gente que não está se cuidando direito em alguns momentos, né? Não está se cuidando com tanto zelo e do cuidado do outro. Então, se reconectar com a criança e falar, ó, na verdade, e isso acontece, esses dias aconteceu comigo, né? Várias vezes nessa quarentena eu já percebi que eu tava... Porque as crianças também estão entediadas, elas também estão precisando de um monte de coisa que está diferente na rotina delas, né? Então, esse lugar de acolhimento comigo também me dá esse espaço melhor para falar para eles, olha, desculpa, né? Agora eu vi que eu extravasei, passei do meu limite e, na verdade, não é nada com vocês. Eu só preciso ficar um pouquinho quietinho porque hoje foi um dia difícil. E o quanto o outro, em geral, se sente mais motivado a colaborar com a gente. Sim. Se a Respeitar. gente fala a nossa verdade, né? Então, acho que costurando um pouco, porque às vezes eu acho que eu abro muitos balões assim, essas partes nossas que foram cortadas, né, ou escondidas, e as partes nossas que foram hiper desenvolvidas para agradar o outro, às vezes, né, ou para se destacar numa multidão, enfim, que às vezes a gente vê que, eu fiz um monte de coisa, mas nem era isso mesmo que eu queria, de verdade, né? Então, que a gente possa cada vez mais encontrar aquilo que é importante para a gente, aquilo que é a nossa essência, a partir desse contato com os sentimentos e necessidades. Então, para mim, isso tem tudo a ver com autoacolhimento. Tudo a ver com a gente poder, em alguns momentos, silenciar. E isso que você colocou eu acho fundamental. Esses dias na TV eu ouvi uma pessoa falando: quando eu percebo que eu tô triste, eu vou logo fazer alguma coisa porque a gente não pode ficar triste. E uma negação assim do sentir de uma maneira muito forte, sabe? Não fiquem tristes. Aí eu pensei assim, mas o que a tristeza tá querendo me dizer? Quando ela chega perto de mim, quando ela tá aqui, eu sinto ela chegando perto, né? É o coração, é uma vontade de ficar mais quietinho, né? O coração bate diferente, talvez uma borboleta no estômago que voe de uma maneirazinha diferente. O corpo diz. E assim, o que essa tristeza tá querendo? Até que ponto no momento de eu conectar com isso para conseguir me entender nesse processo e tomar melhores decisões?
Então, essa negação dos sentimentos desagradáveis, que algumas pessoas chamam de negativos, eu acho isso um pouco complicado, porque se é negativo, então eu não quero conviver com ele, então eu não quero ele na minha vida. Mas se é desagradável, eu consigo olhá-lo de uma maneira diferente. Não, ele não está agradável sentir, mas eu preciso olhar para ele para me dizer o que está acontecendo. Às vezes, quando a gente senta numa cadeira que ela tá desagradável, é um aviso para a gente conhecer o nosso corpo, mudar de lugar, talvez. Se mexer de uma maneira diferente, talvez. Então, é muito importante isso que você colocou, né? Para nos conectarmos com nossos sentimentos, com as nossas necessidades, e todos eles existem. E são importantes para nos dizer alguma coisa. Como é isso para você? Como você escuta isso? E travou um pouquinho. Tá, mas pra mim tá bem. Voltou? Tá bom? Voltou? Voltou. Só um É, segundo. então, isso faz todo sentido, né? Os sentimentos, eles são... Eu ouvi o Dominique Barter falando sobre isso uma vez, né? Que os sentimentos, eles são a fumaça e as necessidades Sim. são o fogo. Então, quando eu sinto determinada coisa, isso é uma pista muito importante sobre o que eu preciso, sobre as necessidades, né? Sobre essa energia de vida que pulsa dentro de mim. Então, essa questão dos sentimentos, né, desconfortáveis ou desagradáveis. Existe essa cultura agora, eu acho que ela é mais recente, né, do positivar as coisas. Ah, mas eu quero ver tudo de uma forma positiva. Ok, mas sentimentos são sentimentos, né? Eles são um sinalizador que a gente ganhou, muito importante dentro da nossa máquina, que é o nosso corpo, né? Que é tão preciosa e que conta pra gente justamente sentimentos agradáveis, né? Ou confortáveis, contam pra gente de necessidades nossas que estão sendo atendidas naquele momento. Né? E sentimentos desconfortáveis, desagradáveis, contam de necessidades que não estão sendo atendidas. E aí, o quanto é importante a gente se conectar com isso e o quanto é importante a gente se cuidar, saber que nós somos responsáveis por isso, né? Então, eu queria contar uma história. Eu gosto muito de contar história. Vai, É até pode. uma história, é uma história bastante vulnerável para mim, né? Mas e eu não tinha programado contar essa história. E talvez eu vá me emocionar. E, enfim, com quem me conhece pessoalmente sabe que eu já acolhi esse pedaço meu. Porque uma vez eu me culpava um pouco por ser chorona, por ser manteiga derretida. Agora eu conto, gente, eu sou assim. O que aconteceu foi uma história que aconteceu comigo ontem, então ela não tá nem muito bem processada, né? Eu tive um dia meio tenso porque clonaram o meu cartão do banco, então desde a madrugada já estava recebendo mensagens, tentando fazer ligação para bloquear, foi confuso. Durante o dia fiquei tentando fazer isso em alguns momentos e estava com complicação com isso. Aí eu tive uma reunião longa, vai ter um festival da empatia, eu não sei se todo mundo viu, mas tá acontecendo, vai começar amanhã. A gente teve uma reunião longa do grupo de apoio disso. E na minha casa, tava sem comida. E tava, né, terminando, aquelas coisas. Com criança, tudo vai muito rápido. E o filtro com problema. Então tava faltando tudo. Água, não tinha muita comida. E a tal da reunião terminou às 6h30. E eu saí de casa para ir até o mercado. Eu tava sentindo que eu tava um pouquinho atropelada, né? E eu cheguei no mercado e parecia que estava tudo bem. Tava usando máscara e tudo. E eu comecei a perceber as pessoas. Comecei a ver as pessoas. E a hora que eu cheguei no setor de frutas, do hortifruti, é uma parte que a gente tem um campo visual maior, porque não tem aqueles corredores altos, né? E eu comecei a olhar e perceber todas as pessoas de máscara. E eu tenho uma coisa assim de quando eu passo no mercado, eu olho para as pessoas, eu sorrio, eu sou meio assim, sabe? Por quem a gente passa, falo alguma coisa sobre a fruta. Eu sempre fui essa pessoa assim de falar bastante. E aí eu fui reparando nos olhos das pessoas e
todas, não tinha uma pessoa de máscara. O que num primeiro momento pensei, ai que bom, as pessoas estão se cuidando. Mas num segundo momento, eu acho que caiu a minha ficha do que a gente está vivendo. E eu tive uma crise de ansiedade ontem no mercado. E eu liguei para uma amiga, pensando numa escuta só. E ela saiu correndo e foi lá e me ajudou. Ela pediu que eu saísse. Então foi um processo assim que foi lindo. Sou muito grata. Ela foi me cuidar, né? E me ajudou a finalizar depois as coisas, mas foi muito intenso. Foi muito intenso. E eu cheguei em casa, vim descansar. Hoje descansei muito, muito, muito. Eu cheguei a pensar em cancelar essa live, porque afinal vamos falar de autoacolhimento e eu tive um troço lá, né? Então, olhando hoje, descansando, né? Me conectando comigo, eu vi que essa cena, ela me trouxe uma noção de realidade muito grande sobre o que a gente está vivendo. Acho que eu sou sensível, assim, então talvez essa angústia, essa ansiedade que está muito no campo, né? Naquele momento eu me conectei, entrei nesse fluxo e foi um dia mais desafiador para mim. Então, quanto agora a gente está vulnerável também, é importante a gente saber. Né? E que tudo bem, a gente não precisa ser super-homem e super-mulher. Que a gente pode pedir ajuda. E que é importante que a gente descanse. Né? Então, todas essas coisas, elas vieram hoje, assim. E o pedido de apoio também para quem está aqui convivendo comigo, né? Eu vi eles todos mais cuidadosos, né? E isso é importante que a gente acolha dentro da gente. A gente seja compassivo com a gente, né, Milena? Que a gente tá aí vivendo um monte de coisa que a gente nunca viveu. Né? E dando conta de um monte de coisa que é totalmente nova. Então, isso tem a ver com autoacolhimento para mim também, sabe? Com a gente aceitar a nossa vulnerabilidade, a gente olhar para o que isso tudo diz pra gente, o que a gente está sentindo, mesmo que tenha vindo como uma inundação. E enfim, é isso. Me vulnerabilizei bastante. Obrigada por ter compartilhado com a gente esse pedacinho do seu cotidiano interno, né? De ter trazido para a gente o quão importante a gente parar e se permitir sentir e se permitir tocar até para conseguir se acolher. Então, muito obrigada. E a sua fala me lembrou uma pessoa, Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito, que fala da vulnerabilidade e do quão importante a gente entrar em contato com a nossa vulnerabilidade e não ter vergonha em de falar sobre ela, porque é vida, faz parte da vida. Então, eu te agradeço por ter compartilhado essa história conosco, que certamente conectou com muita gente. Comigo, sim, passei por algo muito parecido. Quando eu fui na padaria pela primeira vez em 5 semanas, quase 5 semanas. E é bacana, uma palavra que me veio à cabeça é resiliência. Então, eu acho que conseguir falar sobre, conseguir dividir essa experiência que a Lebiana está agradecendo por dividir a experiência, é olhar para nosso processo de resiliência nesse momento, né? Então, a vulnerabilidade, ela pode ser, talvez até seja, nossa grande aliada. Porque aí a gente vai perceber como a gente está precisando se acolher. E nos dar forças, inclusive,
A gente acha que força é ser duro, né? Ser forte é ser duro. Então, a gente pode ser maleável, a gente pode ter fluidez e a gente deve, né, no meio desse processo todo. Então, muito obrigada por ter dividido com a gente. A Sara está colocando que o encontro com a vulnerabilidade nos torna um pouco mais fortes, porque nos conhecemos um pouco mais. É. A Brené Brown, ela é muito inspiradora para mim também, né? Eu venho de uma família de mulheres que querem, que são muito fortes, né? A minha mãe tem até uma coisa com, a gente brinca aqui, eu brinco muito com ela, que ela deve ser um ET, porque ela sente, ela tem um limiar de dor diferente dos outros, né? O quanto essa questão do ser forte, às vezes é uma parte nossa que a gente super desenvolveu, Sim, né? É um daqueles pedacinhos que nem é nosso tanto assim, mas que de alguma maneira foi ensinado, né? E eu preciso ser forte, esse forte que não sente, esse forte que dá conta de tudo, esse forte que não fica triste, esse forte. Gente, isso é uma prisão, né? Então, assim, hoje eu quis muito honrar esse compromisso, né? Mas se eu chegasse ali pelas 3 horas e sentisse ainda que estava, mas não, eu fiz esse processo de autoacolhimento. Eu fiquei quietinha, eu conectei com aquilo que eu senti, eu vi que não é vergonha nenhuma eu estar sentindo dores que são coletivas agora, né? Tristeza disso, né? Porque acho que vem muito nesse momento na minha cabeça, assim, como vai ser, né? Porque eu acho que vai vir um trauma, tá sendo um trauma coletivo. Né? tá. Então, a gente vai ressignificar muitas coisas e muito das nossas, da maneira como a gente toca o outro, da maneira como a gente se protege, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? É um trocar de pneu com o carro andando mesmo, né? E a gente pode, eu queria trazer isso assim, que a gente pode sentir. E quando a gente sente e se conecta com isso, a gente pode se fortalecer. Porque hoje, por exemplo, eu não tô mais com vergonha do que aconteceu ontem. Ontem eu fiquei, vou confessar, assim. Foi muito intenso, né? E de repente eu ligo para uma pessoa pensando que talvez ela me desse escuta naquele momento. E a hora que eu comecei a falar, o negócio me tomou, né? E vem vergonha. Por que vem vergonha? Por causa dessas histórias da nossa vida que a gente se conta sobre, né, como se demonstra, quanto a gente pode fragilizar ou não, né? E isso, de certa maneira, é uma coisa que prende a gente. Então, quanto a gente pode estar conectado de verdade com a nossa verdade, com aquilo que a gente é, Uhum. isso pode ser muito libertador. Pergunta quem a gente escuta. Quem a gente escuta, né? A gente, o nosso coração dentro da gente, o nosso corpo, a nossa psique, quem a gente escuta? Nosso sentimento, ou alguém que diz que você não deve levar, né? Os sentimentos, você não deve falar, você não deve mostrar. E Uhum. nós duas trabalhamos numa área que é trabalhar com pessoas, né, do desenvolvimento do sujeito, do acolhimento, que tem, se a gente não ficar atento, tem isso também, né? Mas você trabalha com isso? Por que você está assim? É justamente porque eu trabalho. Uhum. Eu preciso. Se eu estou sentindo raiva, eu tenho que olhar para trás e para ver que necessidade é essa que não está sendo atendida, que está levando a sentimento. Se deu um pico de ansiedade, quando eu também vi todo mundo de máscara, andando de máscara, mas falta cachorrinho de máscara. Jesus Cristo, olha isso. Olha o que a gente está vivendo nessas 5 semanas que eu estive fora, que eu via pela TV. E assim, se a gente não se permitir esse processo, olhar para mim agora, o que eu preciso reorganizar, talvez na minha forma de pensar no mundo sobre mim, em termos de aceitação, em termos de resiliência, em termos de vivenciar um luto, porque a gente está vivenciando um luto. Uhum. E a vivência do luto pede o olhar para ele,
Então é lindo isso. Eu acho fantástico a gente poder sentir aquilo que lá atrás da nossa infância não foi permitido pra gente, e Uhum. também não foi permitido para os nossos pais, que também não foi permitido para os nossos avós. Que bom ser uma das pessoas que pode estar no caminho do rompimento desse, não falo nem romper, cortar, vou tirar o lacinho, abrir, e agora com o fio a gente consegue montar outras formas de vida, sabendo que é um laço, então a gente pode desmontar como um Lego. O Lego a gente não Uhum. quer, a gente desmonta para montar outros personagens, outros locais, outras formas, né? Eu acho fantástico, eu te agradeço muito de ter aberto a gente e certamente tocou pela, pelo agradecimento aqui, pelo que eu tô vendo, conectou com muita gente. Às vezes a gente precisa desse espelho, né? Poxa, tamo junto, né? Uhum. Hashtag. E é isso, né? As nossas diferentes partes, né? Como a gente conecta, como a gente se conecta com as nossas diferentes partes, porque a gente tem partes que são muito resilientes e que têm coragem, porque a vulnerabilidade, como a Brené Brown fala, ela não é sinônimo de fraqueza. Ela, muito pelo contrário, né? Quando a gente banca a nossa história e aquilo que a gente sente e aquilo que a gente é, a gente faz contato com uma vida mais plena, mais inteira, né? Porque nós somos tudo isso. Nós temos as nossas fragilidades, nós temos as nossas forças, elas não andam como se fossem opostos, né? Então, assim, e é isso, assim, eu acho que esse é um grande convite para esse momento também. A gente está tendo um convite para ressignificar muita coisa, ressignificar as relações, ressignificar o ritmo que a gente impõe na nossa vida, muitas vezes, porque é uma escolha. Eu tenho uma mestra, uma professora que sempre fala assim, até a falta de escolha é uma escolha. Porque a gente às vezes fala sobre isso, né? Eu tenho que, eu preciso, a minha reputação, a maneira, o que as pessoas pensam de mim, isso é certo, isso é errado. E na realidade a gente tem escolhas. Faz parte de sermos humanos termos escolhas, né? E o que a gente sente conta muito pra gente disso. De se essas escolhas elas estão sendo escolhas que atendem aquilo que é importante para a gente ou não, né? Então, para mim, essa é uma busca de todos os dias e contar essa história tão recente, ainda tão aberta para mim, é muito um convite para a gente se autoacolher. É muito um convite para a gente saber que não precisa estar tudo bem, para a gente saber que é importante pedir apoio. Isso é muito importante. Então, quando a gente vai aprendendo comunicação não violenta, né, Milena? Assim, em primeiro lugar é prática, para a gente vai ficar, né, melhor e caminhar cada vez mais consistente nessa nova maneira de enxergar o mundo, nessa filosofia, enfim. Então, em primeiro lugar é prática, segundo é prática, em terceiro é prática, e depois é rede de apoio. Então, para tudo na vida a gente precisa de rede de apoio. Então, essa oportunidade agora também, na minha visão, é muito isso, da gente perceber o quanto a gente está interligado. Sim, Né? O quanto. somos interdependentes. Exato, interdependentes. Aquilo que me afeta, afeta o outro, né? E vice-versa. Então, eu vejo a CNV assim como muito radical, sabe? Que muda radicalmente a maneira como a gente se expressa no mundo, assim. E a CNV, bem bacana essa palavra radical, porque eu vejo que a CNV vai na raiz. Radical, mudança radical de raiz. Porque ela nos chama a ir nas nossas raízes. E sentimentos são. A gente vê um bebê, o sistema límbico dele toda, tira,
Então, é ir na raiz. E qual é a minha? Quais são? Quando eu tenho escolha, mas eu estou parando para observar essas escolhas que eu tenho, eu estou enxergando as possibilidades na minha mente, ou eu não estou conseguindo nem me ver, meus sentimentos, necessidades, então eu não vou conseguir ver o processo que me envolve a ponto de eu conseguir. Qual a caixa que eu estou me prendendo? Uhum. Qual caixinha está me sufocando? Está apertado? Talvez não seja essa que usar. Talvez não seja esse lugar que você tenha que estar. É um processo de parar para pensar. E às vezes a mudança não precisa ser muito, às vezes ela é pontual, né? Às Tem vezes uma frase que eu adoro, que fala um pouco sobre isso, né? Segure bem forte as necessidades e com leveza as estratégias. Porque às vezes a gente imagina que só tem uma maneira, uma pessoa, um jeito, né, de atender aquilo que é importante e vivo pra gente. E na verdade, não. Se a gente consegue identificar o que é aquilo que está importando pra gente no momento, a gente também consegue ter acesso a um enorme potencial criativo, né? sim, Porque as estratégias para atender as necessidades podem ser inúmeras. Eu posso cuidar sozinho, eu posso pedir apoio, eu posso fazer, enfim, é infinito, né? E eu acho isso muito interessante, que traz essa abertura enorme. E antes você falou de uma coisa que agora veio muito forte para mim, do quanto a gente de uma prática. Não sei se posso colocar isso. É uma prática que pode ajudar a gente a ficar mais em contato com aquilo que é importante para a gente, né? Com as nossas necessidades e sentimentos. E essa prática, ela está muito relacionada ao luto, que você comentou, ao luto e às celebrações. Então, o luto na CNV, eu vou falar porque a gente às vezes fala como se não tivesse, como se as pessoas soubessem, né? O luto é esse processo de lamentar, não só o luto que a gente entende como a perda de alguém, mas como um lamento de coisas que foram diferentes daquilo que eu imaginava, expectativas, coisas que eu mesmo fiz e que eu não gostei de ter feito, né? Então, é um conectar com cada dia, né? Pode ser feito num caderno, pode ser feito no bloco de notas do celular, em qualquer lugar, conectar. O que que eu lamento nesse dia? O que que eu lamento que aconteceu nesse dia, né? Quais são os meus lutos desse dia? E quais são as minhas celebrações? O que que eu agradeço? O que que eu celebro que tenha acontecido nesse dia? E isso conecta com nossas necessidades, né? Tanto um quanto o outro. E é um exercício bonito, assim, de a gente se auto-observar e se conhecer. E auto-acolher. Então, por exemplo, se eu fosse dizer da questão de ontem, né? Pegando esse exemplo que eu dei antes. Tem um luto da perda da saúde coletiva, né? Tem um luto, eu senti muito isso ontem, do quanto a gente agora não se olha, tem olhares tristes, assustados, tinha pessoas idosas lá, eu vi olhares sem viço, né? Isso me tocou. Então, tinha um luto por ter, talvez não conseguido me cuidar como eu gostaria ontem, né? Acabei saindo de casa à noite e não era o que eu desejava ter feito, mas foi o que aconteceu, então eu lamento que tenha sido isso. Mas tem celebrações também, de tudo que eu contatei, do quanto despertou para mim naquele momento uma consciência maior do que a gente está vivendo, do tamanho disso, né? E uma celebração muito grande da pessoa que me ofereceu apoio com tanta amorosidade, foi muito importante para mim. Então, e a celebração de ter acontecido aquilo e a partir disso eu poder estar mais conectada comigo, né? Então, esse é um exercício que a gente pode fazer todos os dias. O que que eu celebro do meu dia, né? O que que foi maravilhoso? E o que que eu gostaria que tivesse sido diferente. É um exercício simples e poderoso, na minha opinião, bem potente.
Fantástico, fantástico. Obrigada. De fato, é um exercício que faz com que a gente entre para dentro, olhe para dentro. E é num mundo que nos pede tanto para olhar para fora. Então é um exercício poderoso, bem poderoso. A Sara, ela escreveu pra gente aqui: importante também saber o limite, até para ajudar o outro. Esse é o nosso trabalho, mas lembrar que também estamos vivenciando esse momento e respeitar o nosso limite. E para respeitar o limite, é conhecer, né? Isso que é interessante, sempre ter volta para o autoconhecimento. Então, o autoacolhimento, ele está muito ligado com o autoconhecimento. Então, como eu sei onde é o limite se eu não conheço o espaço? Se eu não conheço o meu espaço interno, até onde eu dou conta? Às vezes eu testo assim, percebo, eu acho que é um pouquinho antes desse passo, meu limite. Não, eu acho que eu dou conta, não, tudo bem, acho que eu consigo ampliar um pouquinho mais. Então, é esse processo com leveza, né? Aceitando o erro como parte do processo. Nem falo, eu falei a palavra erro, não sei se essa palavra que eu gostaria de usar agora, não está me vindo outra, mas enquanto não vem outra, eu uso essa. Ai, não devia ter feito isso, não, mas como não? Não tinha como saber. A gente faz o melhor que a gente pode, o que a gente consegue, e aí a gente vai nos conhecendo nesse processo, como uma criança aprendendo a andar, né? Imagina uma criança andando que na primeira queda não fica mais de pé, pensa. Se ela desiste, A criança não né? vai nos ensinar esse processo, né? É E ela verdade. olha, ela levanta, ela parece um pinguizinho caminhando assim. Aí daqui a pouco vem, e assim, aí daqui a pouco tá, assim, meu Deus, já tá correndo, foi outro dia. E é fantástico, e ela vai se testando, e ela vai aprendendo nesse processo os próprios limites do corpo. Então, né, do corpo, do sentir, ela pede ajuda quando a queda foi meio forte. E eu acho que são metáforas que a gente pode acolher para nos ajudar mesmo, né, nesse processo de caminhada. É. Então, não veio uma palavra para mim para substituir erro também, mas a gente nomeou isso, né? E nomeou e esse conceito ele vem sempre muito carregado de se é um erro, então a gente deve eliminar. E na realidade, é, isso faz parte do processo. Né? É o processo. O processo tem isso aí, coisas que dão certo e coisas que não dão certo. Eu também não gosto da palavra certo e errado, então a gente começa a brigar com as palavras depois que né? Mas, mas o quanto existem vozes, né, dentro da gente que cuidam de coisas que são importantes. Então, quando a gente tem um lamento, por exemplo, né? Eu lamento ter falado de uma forma mais grosseira, por exemplo, com um amigo, né? Ou ter respondido uma coisa rápida, né? Então, às vezes acontece isso com o WhatsApp hoje em dia. A gente não quer deixar de responder, mas está cuidando de outra coisa, daí vai olhar de novo, ui, foi meio torto. Então, tem sempre assim, nesse processo, eu gostei muito, me liberou muito quando eu aprendi, tá, quando eu fiz isso, do que eu estava cuidando? Né? Então, eu respondi rápido uma mensagem, mas ficou torto, chegou torto lá, do outro lado. Mas eu estava cuidando de, talvez, uma eficiência, assim, de não deixar de responder e ao mesmo tempo cuidar do que eu estava fazendo naquele momento, né? Então, numa eficiência do tempo que eu estava agora, da atividade que eu estava cuidando, e ao mesmo tempo cuidando da conexão com essa pessoa, de não deixar ela me esperando, talvez. Mas quando eu olho de novo para aquilo, eu vejo que eu não cuidei tão bem assim da conexão, que na verdade eu cuidei mais da minha eficiência com aquilo que eu estava fazendo no momento, né? E aí, quando a gente identifica isso dentro do que a gente chama de erro, né? Poder falar assim, olha, eu percebi que eu descuidei disso e eu te respondi rápido, porque agora eu tô mais inteiro para responder.
Ou, enfim, tô pegando que foi uma escolha assim. Porque nem sempre a gente se dá conta, tá? Eu quero responder com toda a calma, eu quero sentar e me conectar e pensar nisso que a pessoa me escreveu ou me mandou de áudio, enfim, né? E não faz isso porque vai esperar, né? Então, o que que eu tô cuidando? Para mim é sempre, diante de algo que a gente chama de erro, é sempre esse o convite. Antes da gente se culpar do que eu estava cuidando quando eu fiz isso. E é poder falar com essa outra pessoa a partir desse lugar de maior consciência, né? Porque é o tempo inteiro isso, né? A gente não se dá conta, mas o tempo inteiro a gente tá fazendo coisas para atender necessidades. Marshall fala isso, né? Que todo ato acontece para atender necessidades, né? E a violência, né? A agressão é uma tentativa trágica de atender necessidades. Essas são frases célebres do Marshall. E, e às vezes a gente comete esses deslizes, digamos assim, né? Ou algo acontece de um jeito que a gente não quer. Então, eu gosto muito desse exercício de conexão com alguma coisa saiu meio virada, né? Então, do que eu estava cuidando? Até para a gente se perdoar mais. O que você fala conecta muito comigo. Eu passei justamente por isso, de ter feito uma resposta no WhatsApp, que depois que foi, e eu, mas não era. Ai, meu Deus do céu, agora foi, agora não dá para desfazer. Não a mensagem. E aquilo me bateu muito forte, porque não era. Depois que eu parei para pensar, não era esse o caminho. E aí, por um momento, eu entrei no patinho da culpa, assim, puxa vida, oh meu Deus do céu. Por um momento, daqui a pouco eu parei assim, não, para, respira. Eu trago muito a respiração para mim. Uhum. Respiro devagar, quantas vezes forem necessárias, conecto, assim, mas o que eu estava cuidando? E foi justamente esse processo. Eu estava com o olho cá, uma coisa que eu estava resolvendo na hora do almoço, e o olho na conexão. Então, responde rápido. Se uma outra mensagem, responde logo. E eu assim, ai Jesus, tá bom, então deixa eu responder logo. Mas não dá, não dá. É o meu limite. Então, numa próxima Uhum. oportunidade, eu vou me dar um tempo para bem fazer um, para bem fazer outro. Então, eu preciso terminar isso aqui para conseguir me concentrar. Nesse momento, eu não vou conseguir fazer as duas coisas. Em outros momentos, eu consigo. Nesse, eu não posso mais. E aconteceu na outra oportunidade de pedir rápido uma resposta. Esperei. Deixa eu terminar, deixa eu sentar, deixa eu respirar, deixa eu pensar em como é que eu vou responder. Aí eu me Uhum. sinto melhor comigo mesma. Então, é bem exatamente isso que você colocou, é fundamental. Porque faz parte do processo de autoconhecimento. É. Eu vejo que sobre a empatia, né? Porque o autoacolhimento é a empatia com a gente mesmo, é a gente cuidar da gente, a gente conectar, né? E a empatia traz muito esse conceito de a gente estar fazendo companhia, estar em presença, né? Para o outro, né? Ficar curioso diante do outro, estar presente ali junto. E, e o quanto a gente dedica isso pra gente. Né? Opa, quando você fala, eu parei, respirei, me conectei, então tá trazendo isso. Eu volto para mim, tô em presença comigo, tô conectado, e aí eu vou responder. Porque o mundo tá acelerado, né, gente? Acho que essa pandemia ela veio muito para isso também, para mostrar pra gente que a gente estava se desconectando demais. Então, é um grande convite para a gente olhar para dentro, né?
para a gente prestar atenção, para a gente estar mais em companhia da gente mesmo, né? E das pessoas que estão perto, assim. E para mim faz muito sentido. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente aprender a se escutar. A Sara contribui colocando falha na comunicação, se perceber e ter a coragem de partilhar com o outro e desfazer o mal entendido, que foi o que eu fiz depois. Depois que eu consegui fazer todo esse processo, eu voltar para mim, porque eu não sei nem o que dizer. Eu preciso resolver isso para eu conseguir esclarecer. Foi tudo bem, assim. Eu deixei mais do que era. Eu, não, tá tranquilo, eu entendi, era assim, assim. Então tá. É tanta informação, é tanta pressão. Ou a gente tem um tempo, ou a gente vai surfar nessa. Não tá tão legal assim, né? Que faz com que a gente nem consiga ver, olhar para si. É bem importante, Sara. Percebeu? Tem como? É possível desfazer, conversar, dialogar. Ótimo. E para mim, quando eu aprendi isso, fez tanto sentido, porque é mais do que pedir desculpa, né? É trazer à frente aquilo que é mais humano da gente, do que a gente está cuidando. Né? Olha, eu cuidei, eu estava aqui tão cheio de coisa e quis também cuidar disso, mas não foi possível. Não como eu gostaria. Né? Eu gostaria de ter visto e de ter respondido isso com mais cuidado. E é leve. Eu, pelo menos, sinto muita conexão quando eu recebo isso. Né? Então, eu acho que esse momento, ele é um momento de muito aprendizado, né? E a comunicação é a maneira como a gente se conecta de forma mais universal, digamos assim. Claro, pelo toque, pelo afeto. Mas agora a gente está longe. Uma em Santa Catarina, outra lá em Aracaju. E o que está nos conectando? É a comunicação. Então é uma grande ferramenta, né? Então, e eu acho muito interessante isso, porque não sei quem está aqui se conhece bastante a CNV, mas às vezes a gente fala sobre comunicação não violenta e as pessoas acham assim, não, mas isso não, eu não preciso disso, né? E eu acho que esse convite que a comunicação não violenta faz para a gente é tão amplo, né? É tão amplo de como a gente se comunica e se conecta com a gente, como a gente se comunica e se conecta com o outro e como a gente vê todos os sistemas, né? Porque nós nós somos interdependentes todos, né? E o coletivo agora é o grande chamado, eu vejo. Então, esse autoacolhimento, quando a gente faz, a gente também consegue dar mais dessa energia de amor para os outros. O que eu modelo se enquanto mãe, ou tia, ou madrinha, ou filha, enfim, né? Porque a gente modela nas nossas relações, a gente inspira os outros ou não, né? O que eu modelo quando eu vulnerabilizo? O que a gente modela quando a gente reconhece que a gente, num momento, cuidou de algo e descuidou de outra coisa que também é muito importante e reconecta com essa outra pessoa? Né? O que eu estou modelando sobre ser humano? Imperfeito. Eu acho isso tão bonito, porque quando a gente critica muito, quando a gente fala muito de erro, né? A gente está modelando isso, uma coisa que não é real, que é como se fosse uma perfeição. Né? Dan, o Insta está contando 14 segundos, 13, 12. Nossa, como o tempo passou rápido. Vai cair. Eu vou voltar para dar a palavrinha final, tá? Porque ela vai cair em 2 segundos.